Olá, está começando pela TV Mackenzie, mais um Café Pensamento, o programa para aqueles que não têm medo de debate. Hoje nós temos aqui conosco a professora Roseli Dermessian, que é mestre aqui pelo Mackenzie na área de Educação, Arte e História da Cultura. Roseli, Loli, né? Loli. Loli, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Como eu estava falando, nós vamos falar da relação entre arte e mercado de artes. Roseli, vamos já começando, né? Qual é essa relação entre arte e mercado de arte? Bom, primeiramente, obrigada, Paulo, por ter me convidado por esse evento. E falar um pouco de arte e mercado, eu vou falar mais o que eu conheço hoje, né? Porque se a gente for entrar na história, vai ter vários outros assuntos que não vem agora no momento falar. O mercado hoje, a partir do evento das mídias sociais e da internet, ela um pouquinho antes, acho que em 2007, 2006, a gente tinha um mailing. E esse mailing a gente mandava para o mercado em geral o que estava se vendendo. Mas disso você está falando quando? Porque você é que você é dono de uma galeria, Isso. né? Desde quando que você é dono dessa galeria? Que se chama, acho que, Casa Galeria, não é mesmo? Isso. Bom, minha galeria foi fundada em 2004. Ela começou como centro cultural. Não era explicitamente uma galeria de arte. Por que centro cultural? Pelo programa também, que é totalmente interdisciplinar, eu queria montar um centro cultural que envolvesse escola de arte e tudo que envolve a arte, programa, palestras, professores. Tinha a galeria, o espaço expositivo e um café que funcionava para atender esse... Você falou que você queria um centro, uma espécie de centro cultural, que você disse aí que fosse uma linha mais interdisciplinar, porque justamente o mestrado que você fez aqui conosco no Mackenzie, que é uma pós-graduação interdisciplinar na área de Educação, Arte e História da Cultura. Então você queria alinhavar, digamos assim, ao mesmo tempo as suas atividades lá nesse centro cultural e juntamente com o que você estava fazendo aqui conosco, aqui no Mackenzie, é isso? Exatamente. Ah, tá. É só para deixar claro. E a evolução de todo esse processo, né, que aí acabou eu me envolvendo com muitos artistas, principalmente novos artistas, que foram me aparecendo meio que querendo saber como é a produção do mercado hoje dentro de uma galeria de arte. Só atrapalhando um pouquinho aí, desculpe. Mas quais são as características desses novos artistas? Que tipo de trabalhos, que temas que eles desenvolvem, ou técnicas, enfim? Então, como minha formação inteira foi dentro de um museu de arte, que é o Museu de Arte Contemporânea aqui de São Paulo, eu convivi com professores que dão uma tendência ao mercado, vamos dizer assim, né? E essa tendência faz com que você olhe de uma maneira diferente a obra de arte. E esse olhar diferencia um pouco em relação à arte até, vamos dizer, até a década de 90. Porque de 90 para cá começou a surgir a tecnologia dentro da arte visual. E além da tecnologia, o artista, o novo artista, vamos dizer assim, que na época devia ter os seus... Bom, não tem uma idade específica, mas jovens, né? Eles têm por natureza reivindicar o que acontece ao seu redor numa questão de política ou economia ou da própria estética em relação ao mundo, né? E para estudar essa nova tendência da arte, você tem... Ou seja, de se voltar para questões contemporâneas, tipo conflitos sociais, conflitos políticos, econômicos, ok. A gente começou a estudar novos teóricos em relação a esse novo olhar em relação à arte. E esses novos teóricos, eu até procurei me estar a par dessa nova tendência da estética, e eu percebi que esses novos teóricos, eles envolvem a arte de uma maneira que envolve a ecologia, né? O ecossistema, que eles chamam, né? O ambiente,
e o social, e a subjetividade. Okay. Então, você não estuda, você não faz um texto crítico ou um trabalho de visibilidade através da obra, e sim a partir dela. Então, o crítico ou o curador de arte, ele não tem que envolver apenas com o trabalho, ele tem que se envolver no ateliê. Tá, não, só para poder entender. Quer dizer, eu estou perguntando dos temas desses novos artistas. Exato. Né? Você agora já está adentrando, digamos assim, na questão da curadoria, é isso? Isso, porque eu trabalho só com novos artistas, né? Tá. Não trabalho com artistas renomados. E a escola me permitiu isso por conta dessa demanda que as outras galerias não têm, eles não têm acesso às galerias grandes de São Paulo. E o Centro Cultural, que até então havia esse projeto inicial, ele acabou mudando um pouco a característica por conta dessa demanda de novos artistas, que é enorme. E com as novas mídias surgiram mais pessoas que queriam um espaço expositivo. E eu percebia que não era só o espaço que eles queriam entrar no mercado mesmo da arte. Ou né? seja, eles queriam ao mesmo tempo, quer dizer, pelo que eu entendi, entrar no mercado, mas também ter uma espécie de direção da linguagem, podemos dizer assim, né? Da linguagem desses novos artistas. Ou seja, porque muitas das vezes esse artista que está iniciando, ele pode ter não, né? Ele tem temas, no entanto, muitas das vezes não tem um direcionamento. Exato. E aí, tendo em vista que, querendo ou não, né, nós vivemos em um sistema capitalista e já esse sistema das artes também faz parte desse sistema maior, que é a questão do comércio. E nesse aspecto precisa ter um direcionamento, é isso? Então, o comércio, como ele tem essa tendência, você tem que sempre estar de acordo com a tendência estética. E quando chega um artista e ele começa a fazer uma produção de todos os lados, você tem que, no meu caso, você tem que direcionar, focar nessa tendência estética para poder vender. Porque senão não há venda. Se você não está dentro dos parâmetros da arte contemporânea, do pensamento contemporâneo, da estética, você acaba não vendendo esse trabalho. Então, muitas vezes o artista chega, me mostra um monte de produções e eu começo a falar, esse não dá, esse começa nessa tendência que talvez vá vender. Mas isso não é ruim, Loli, no final das contas? Porque o artista ele acaba sendo tolhido, por assim dizer, no seu processo de criação, ou não? Não, porque você tem que ter um pensamento estético, você tem que ter um pensamento de produção. O pensamento é que nem escrever um livro, ou a gravar um disco. Se você vai para várias tendências, você acaba não vendendo o disco e não sendo verdadeiro com você mesmo. Então, você tem que focar esse artista e começar a conhecer, por isso que eu falo que tem que falar do processo e não do trabalho. E esse processo que caminha, que ele apresenta, que tem toda vamos dizer, uma produção, né, de reconhecimento. Que a primeira dela é você orientar esse artista, ter essa produção de pensamento, depois essa apresentação dentro do espaço expositivo, e dessa apresentação você tem que abrir para o público e ter a mediação do público junto com esse trabalho plástico. Isso é importantíssimo dentro Ou seja, esse trabalho de comunicação, né? Exato. E de certo modo esse trabalho de comunicação, o curador ele contribui para isso. É importantíssimo. E eu queria ver então justamente focar mais nesse trabalho de curadoria, mas eu queria no próximo bloco, tá bom? E você continue conosco aqui no Café Pensamento.
que faz um quadro ser famoso? Essa pergunta passa pela cabeça de muita gente que vê o quadro Mona Lisa, pintado por Leonardo da Vinci. O quadro, também conhecido como La Gioconda, atrai a visita de milhões de pessoas. Muitos se espantam ao descobrirem que a obra mede apenas 77 por 53 centímetros. O que o quadro teria de especial para receber tanta atenção? Há quem diga que o sucesso é resultado dos mistérios que envolvem a obra, a começar pelo sorriso enigmático. Durante anos, se discutiu se Mona Lisa está feliz ou triste. Também se discute quem teria sido a modelo do quadro, que começou a ser pintado em 1503, um trabalho que Leonardo da Vinci só terminaria em 1506. A versão oficial diz que se trata da esposa de um poderoso comerciante de Florença, Francesco del Giocondo, e há quem diga que ela teria sido amante do pintor. Alguns historiadores afirmam que a modelo estaria grávida, o que explicaria o sorriso e a posição das mãos. Outros especialistas afirmam que a modelo, na verdade, foi uma duquesa de Milão, e há teorias que dizem que o quadro retrata o próprio Leonardo da Vinci vestido de mulher. Independente da modelo, a obra era importante para da Vinci, que sempre levava em suas viagens. Quando ele morreu na França, em 1519, a obra virou item da realeza francesa, sendo exposta sem muito destaque no Palácio de Versalhes. Anos depois, Napoleão teria ficado encantado com a obra, pendurando-a em um de seus aposentos. Só mais tarde, ela iria para o Louvre, de onde foi roubada em 1911. O crime gerou polêmica e o quadro virou notícia. Felizmente, ele foi recuperado. O autor do roubo foi Vincenzo Perugia, faxineiro do museu. Depois do roubo, Mona Lisa se tornou um quadro emblemático para a história da arte, um símbolo de obra valiosa. Mais de 500 anos depois de ter sido pintado, o quadro ainda é motivo de inúmeras versões e reinterpretações. Mas o mistério continua. Do que sorri Mona Lisa? Estamos de volta ao Café Pensamento, hoje com a Roseli Demercian, falando sobre arte e mercado de arte. Roseli, nós estamos falando no último bloco a respeito da importância da curadoria para o encaminhamento, digamos assim, das produções dos artistas. Afinal de contas, qual a importância do curador? Até porque, né, hoje em dia, cada vez mais se fala de curadoria, né? Parece que o curador, ele virou aí, ele é o que sabe de tudo, por assim dizer, né? Que até virou uma profissão, propriamente dito. Como é que é isso? É que o curador, o nome já é cura, né? Cura o quê, né? O que é esse curar? Então, ele cura porque ele faz com que esse artista tenha esse norte desse pensamento estético e pensamento de produção. O curador ele tem que saber fazer a montagem dessa cura, porque ele tem que mediar com o público. E para quem nunca entendeu sobre a arte, então tem que haver essa mediação, essa ambientação dentro do espaço expositivo, porque é uma linguagem visual. E toda a linguagem visual ela tem que ter começo, meio e fim. Então o curador ele tem que saber de montagem dessa ambientação. Ele tem que saber dessa produção exatamente para fazer essa ambientação e para fazer esse link, né, em relação ao público que vai ser visto dentro desse local. E ele tem que escrever ainda sobre esse artista, né, e escrever sobre a produção dele. Então, na verdade, o curador é um grande festeiro, né, porque ele faz uma festa meio que colocando na mídia quem é esse artista, o que ele quer, o que ele veio a dizer com esse trabalho, qual o pensamento dele, qual a importância
do trabalho dele, em relação à sociedade. Isso não pode esquecer nunca, não só na parte estética, mas todo o pensamento da realidade. Então, por mais que o artista use várias linguagens de técnicas artísticas, ele nunca pode esquecer que ele é contemporâneo, que ele vive no mundo hoje e que ele tem que fazer uma produção que ele acredite e que tenha a ver com essa sociedade. Então, assim, pelo que eu entendi, o curador, a função ou o papel do curador é fazer essa mediação né, entre a produção do artista, né, ou seja, a linguagem que ele está elaborando artisticamente e o público. Por que eu estou falando isso, né? Por que eu usei mediador? Porque, pela sua fala, muitas das vezes me parece que ele acaba virando aí um certo... essa palavra talvez seja ruim, isso que eu vou usar aqui, ele vira um pouco marqueteiro, né? Um pouco sim. Vende aí né, a ideia de venda. Mas me parece que não é... Né, não vamos ficar só nessa dimensão, que é o trabalho realmente de comunicar e fazer com que o público também esteja a par dessa produção e mais ainda, a par da produção artística do que está ocorrendo hoje. Não é isso? O curador, além dele ter que gostar de arte, que isso não, sem dúvida, né? Tem que ser muito importante, ele tem que entender muito das teorias de arte e teorias estéticas, né? Então, você tem que ler muito e entender um pouquinho de literatura, de história principalmente, porque senão você não consegue posicionar esse artista no meio da representação que ele faz dentro da arte. E outra coisa importante também do curador é que, ao escrever sobre esse artista, ele está sendo um pouquinho crítico de arte, porque ele está envolvido com esse artista, ele está envolvido com a produção desse artista, e você acaba escrevendo o que ele está fazendo. Então, você está teorizando uma produção que pode ou não estar a par com as teorias da estética de um modo geral. Né? E que nem eu vou dar um exemplo assim, em relação ao curador. Eu tenho uma artista que ela foi expor, Luli, eu posso expor em outro lugar porque eu não tenho uma prioridade em relação ao artista, só ao trabalho dele. Falei, óbvio, pode expor. Aí eu fui convidada, eu fui até o local expositivo e percebi na hora que não havia curador para toda a montagem. Como eu percebi isso? Porque ela misturou várias leituras visuais no mesmo espaço, um espaço pequeno, que poderia mudar, quer dizer, não tinha um texto explicativo, não tinha etiqueta, não tinha luz. Então, são várias situações que um curador, às vezes a pessoa chega ao local e olha, ele não vai comprar pelo fato da apresentação não ter uma leitura visual. Então, você fica 1 minuto dentro da exposição e vai embora. Ou seja, não tem uma logicidade nessa exposição, né? Além disso, não há um trabalho como você falou, né? De produção também, né? De foco na luz, de luz. Toda a produção, toda. Né? Ou seja, é um marqueteiro. Ao mesmo tempo, nós temos aí uma questão dessa lógica de apresentar, essa lógica da linguagem do artista, bem como a apresentação, né? Exato. Então, aí ela realmente não vendeu nada, né? Por conta de toda essa produção que ela mesma fez. Aí você vê a importância que não é simplesmente pregar um prego na parede e fazer uma apresentação, né? Que nem tem um curador alemão, que eu não lembro o nome dele agora, que foi o primeiro que fez uma exposição no meio de um espaço expositivo, que é a direção do olhar. Porque até então eram as galerias, eram salões que tinha quadro desde o começo ao fim da parede, né? E esse alemão, ele, não sei o nome dele mesmo, ele fez uma exposição com um tecido verde embaixo, que é bem neutro, com os trabalhos um do lado do outro, com uma sequência sequencial de uma produção em relação à cor e o motivo, e em cima ele pintou de branco. Então ele usou o verde, que é neutro em relação ao branco, e que as duas cores juntas, você tem o olhar no meio.
depois daquilo, o Duchamp lá nos Estados Unidos, quando ele foi para os Estados Unidos, ou em Paris, na Alemanha, começaram a chamar esses curadores para fazer esse tipo de exposição nos espaços expositivos. Então, além de a curadoria mudar a cor, você tem que mudar a cor de parede para enaltecer o trabalho plástico. Você, às vezes, tem que fazer toda uma produção que o artista nem sabe disso, de chassi, de moldura, tirar a moldura, pôr moldura, colocar no chão, colocar na parede. Quer dizer, você tem que evidenciar de todas as formas o trabalho plástico. Né? Roseli, Loli, para uma última pergunta, que infelizmente nosso tempo está acabando. Como é que você vê, afinal de contas, a relação entre o mercado de artes e a produção artística e como que, por exemplo, o nosso país, esse mercado tem crescido muito? Como é que você vê isso, em linhas gerais? Segundo a Associação, né, das Galerias de Arte Contemporânea, está crescendo muito mesmo no Brasil, e o Brasil está sendo muito bem olhado em outros países, tanto que tem vários programas e patrocínios e etc., levando o artista brasileiro para o Japão, que é o que está abrindo muito o mercado no Japão, e também nos países árabes, que isso é novo para o Brasil, mas na verdade não é só para o Brasil. Inglaterra, alguns países europeus estão já indo para esses espaços novos, né, porque lá que está o mercado hoje em questão financeira, né? E o trabalho da associação é escolher quem serão esses artistas que serão representados nesses outros espaços, e eles fazem uma luta intensa em questão de abrir mercado para transporte, que é super difícil, o transporte para um outro país, em questão também de imposto, que é altíssimo também para levar para outro país. Então, eles estão tentando o máximo possível abrir esse canal para esses países que estão emergentes, vamos dizer. E eu também tenho um crítico brasileiro, chama Santoro, que ele foi recentemente para Paris numa exposição, que ele foi convidado. Ele falou que, incrivelmente, como os brasileiros se destacam em questão de trabalhos plásticos. Em todas as técnicas, ele falou que o Brasil está ganhando de 10-0, vamos dizer assim. E eu acho que o mercado está crescendo tanto no Brasil, Rio de Janeiro, que são os dois grandes eixos, que as galerias aumentaram esse ano, do ano passado para cá, em São Paulo, e estão abrindo várias feiras, né, dentro de São Paulo também, além do SP Arte, tem outras que vão abrir na USP. Então eu percebo que a galeria sozinha, ela não consegue não consegue vender. Ela tem que se agrupar em espaços, que eu falo que por isso que é interdisciplinar, multicultural, porque você tem que misturar várias leituras de várias galerias. E quanto mais feiras houverem, melhor para a venda de arte, porque ninguém vai até a sua galeria para comprar um trabalho, porque nem sabe quem é seu artista. Ainda mais eu, que sou pequena e com artistas novos, né? Então, é uma responsabilidade incrível você ter esse olhar e escolher quem serão os seus artistas. Mas as feiras são ótimas. Loli, muito obrigado por ter vindo aqui ao nosso programa, por ter dado essa entrevista. E eu gostaria de também agradecer você que tem nos acompanhado aqui no Café Pensamento. Loli, mais uma vez, obrigado. Que bom. Também fico feliz de tê-la aqui. E falar um pouco sobre a arte, né, desse momento que a gente está vivendo. Eu acho isso muito importante. Tá joia. Então, para você, até o próximo Café Pensamento.
que me marcou muito foi Gota d'Água, do Paulo Pontes e do Chico Buarque, né? Que se transformou numa peça de teatro, que foi também encenada aqui em pleno auge da ditadura militar e que representou um libelo contra a censura na época, em favor da liberdade, não é? Além do que tem um ensaio que precede o livro, né? Que é um ensaio sobre como é que estava a cultura brasileira naqueles dias em que os militares não deixavam a gente pensar, cantar, se expor, contestar o regime, não é? Mas mesmo assim houve esta geração do Chico, do Paulo Pontes, do Milor Fernandes, da turma do Pasquim, do Jaguar, do Ziraldo, do Enfio, não é? Que de uma certa forma conseguiram arrebentar toda a pompa, toda aquela blindagem que os militares da época tentaram construir para construir um país desigual na época, né? Então eu acho que nós devemos todos muito, né, a Paulo Pontes especialmente, que é o autor, ao Flávio Rangel, que depois dirigiu a peça, a Bibi Ferreira, que foi uma das protagonistas da peça, um espetáculo que realmente marcou e era um espetáculo em favor da liberdade. São fatores que me levam ainda hoje a ter a postura, a dignidade que eu mantenho nas ações que eu tenho como profissional, como cidadão desse país.